Meus irmãos, enquanto os irmãos vão ajeitando ali o slide, vamos orar, para Deus nos iluminar. Agora nós vamos poder aplicar um pouquinho mais aquilo que nós estamos falando desde ontem. E a nossa intenção é apresentar ou discutir acerca de alguns desafios que a auxiliadora idônea enfrenta, nos dias que vivemos. Então baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, continue nos abençoando agora nesse momento de estudo, onde nós vamos poder debater, poderemos questionar, poderemos ser acrescidos, ó Deus, de conhecimento à luz da palavra do Senhor, de uma forma mais prática. Conduza-nos, ó Deus, que tudo que falemos, que tudo que perguntemos, que tudo que venhamos a contribuir, seja de fato para a honra e glória do Seu nome. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir então lá em Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Bom, meus irmãos, uma história que nós conhecemos de cabo a rabo,
Nós já temos muita ciência e já vimos, inclusive, na noite de ontem, um pouquinho sobre o que foi ali a queda. Mas esse momento da história do homem, ele trouxe consequências graves, ele trouxe reflexos às nossas vidas, né? Então, isso, pode deixar na primeira sessão. Nossa confissão, quando vai falar sobre a queda, ela diz: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua glória. Seção 2. Pode passar. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo. 3. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procedem em geração ordinária. Deixa eu ver se eu pus a 4 também. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Deixa eu só mudar o modo aqui. Pronto. Então, meus irmãos, quando nós estamos falando desse pecado original, quando nós estamos falando que agora, a partir de Gênesis 3, todas as nossas ações estão corrompidas, nós precisamos considerar que o modelo familiar que for estabelecido por Deus ali no Éden, ele também fora corrompido. Aquele homem que era para ser o cabeça exímio do lar foi corrompido. A esposa que era para ser a esposa idônea, sem mácula, foi corrompida. E toda a nossa descendência, então, sofre por conta disso. Mas a questão que quero trazer nessa manhã, que quero levantar, é que esse pecado, ele nos promove algumas dificuldades. E como nós separamos para tratar um pouco mais com as nossas irmãs nessa manhã, ou nesse final de semana, consequentemente as nossas irmãs, elas estão mais suscetíveis a algumas tentações de Satanás e algumas dificuldades. E já a gente entra nelas, eu não quero aqui adiantar. Mas vamos abrir as nossas Bíblias e alguém leia, por favor, em voz bem forte, Romanos 1, do versículo 20 a 25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As homens são, por isso, indesculpáveis, o qual glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nus em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, ficando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram agora do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem ao seu corpo enriquecido. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Nós passamos por esse texto ontem também. Mas o que eu quero pontuar aqui, meus queridos irmãos, é que assim como vimos no texto de Efésios, nós temos um pequeno, grande problema: a idolatria. Nós somos idólatras. Em algum estágio da nossa vida, em algum momento, em alguma dosagem, nós agimos como idólatras. Não, pastor, falso. Eu nunca acendi nenhuma vela, nunca participei do Cosme e Damião, não comi o caruru.
É só em Itaberaba que tem ou aqui também tem? Foi esses dias, né? Todo mundo comeu mundo velho de caruru e vatapá lá. É na Semana Santa. E é só aqui, lá em Goiás não tem esse negócio, não tem não. Só o Cosme Damião. Mas a ideia, meus irmãos, é que quando eu acho o problema em todas as coisas, quando eu acho que eu devo ser agradado, quando eu acho que eu tenho que ser a parte mais beneficiada sempre, eu posso estar lidando com o pecado da idolatria. Mesmo não tendo acendido uma vela, mesmo não tendo ido comer caruru, vatapá, eu posso estar passando por isso. E o movimento que nós temos lidado e temos falado reiteradamente, que mais aflige as nossas irmãs, é sem sombra de dúvida o feminismo. E eu fui atrás de uma definição. Alguém lê para mim, por favor, que minha voz já está sumindo. Alguém com a voz grande, pode ler. O feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois já no começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que humanos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Muito bem. E há uma coisa extraordinária. Fora minha esposa, mais alguém aqui é psicólogo? Nós temos um evento aqui muito similar com o feminismo. A psicologia. A psicologia surge nesse mesmo período aqui, propriamente dito. Depois, se você quiser, tiver curiosidade de ler minha monografia, ela fala sobre isso. E agora, por que então que a psicologia surge em meados do século XIX? Por que o feminismo surge em meados do século XIX? Por que é exatamente nesse período que esses dois grandes movimentos, eles surgem? Eu digo a psicologia, porque a psicologia é a resposta do homem para trazer cura, solução para os problemas da alma. Como se a Bíblia não fosse suficiente. Mas é para isso que a psicologia se propõe, para tratar a alma. E o feminismo surge na mesma época. E o que então possibilitou que essas duas coisas ganhassem notoriedade, ganhassem força? Liberalismo teológico. É exatamente nesse período, meus irmãos, que o liberalismo teológico começa a ganhar força. Dizer que a Bíblia não é suficiente para reger as nossas casas. Dizer que a Bíblia não é suficiente ou não atende a todos os quesitos ou pode tratar todas as questões. Dizer que a Bíblia não é simples, não é exatamente a palavra de Deus, até contém alguma coisa. E quando então a palavra de Deus perde força, essas outras coisas, inclusive o feminismo, ele ganha potência. Quando então o evangelho deixa de ser o foco, quando o evangelho deixa de ser aquilo que rege os nossos lares, que rege a nossa forma de ser, então outras coisas vão substituir. Da outra vez que eu estive aqui, nós usamos o exemplo da caixa d'água, lembram? A caixa d'água sempre está cheia, ou é para estar. Se tudo correr bem, vai estar cheia, né? Ela tem uma boia que deixa ela sempre cheia. Eu usei e vai estar cheia. Nosso coração age dessa forma. Ele nunca vai estar vazio. Se eu tiro Cristo do meu coração, outra coisa vai tomar o lugar dele. E por isso o feminismo, ele vem para dizer tudo ao contrário do que a Bíblia vem dizendo há muito tempo. Tudo aquilo que o Senhor já havia nos ensinado. Então aqui começa a despertar no coração de ímpios. Por que o homem tem que mandar em mim? Por que eu tenho que ser submissa ao meu marido? Por que eu não posso simplesmente trabalhar só porque quero trabalhar? Porque quero exercer minha profissão? Por que eu não posso fazer as mesmas coisas que os homens fazem? Por quê? E por quê? E aí nós temos uma má aplicação, por exemplo, da filosofia. E aí pode passar, meu irmão,
veio um outro enfoque que trouxe então todo um empoderamento, que foi aquele grande incêndio e uma outra revolução na Rússia. Um incêndio em Nova York e uma revolução que começa na Rússia. E então, a partir daquele momento, e é uma história toda mal contada, você pode depois procurar as minúcias dessa história, mas que esse fato, então, ele traz, um marco para que a mulher, então, seja empoderada. E é interessante porque esse empoderamento, ele vem de formas curiosas. Essas mesmas mulheres que lutam por direitos iguais, essas mulheres que lutam para que a mulher tenha um papel na sociedade, são as mulheres que estão saindo sem blusa, mostrando os peitos na rua. São as mulheres que defendem, eu tenho o direito de amamentar, então eu posso abrir meus peitos em qualquer lugar que eu tiver para dar mamar para o meu filho. São as mesmas mulheres que vão dizer, não, eu posso usar a roupa que eu quiser, eles estão olhando para mim porque querem. Eu tenho o direito de me vestir como eu quero. E então surge esse termo aí, né, o empoderamento. As mulheres precisam ser empoderadas. E como prometi ontem, eu trouxe o exemplo de algumas mulheres aqui. Só que como está de dia, eu não sei se vai aparecer o rosto delas. A primeira delas é Bell Hooks. E olha a brilhante conclusão que ela chega. Eu não terei a minha vida reduzida. Eu não vou me curvar ao capricho ou à ignorância de outra pessoa. Essa mulher foi uma escritora, uma artista, uma ativista. Ela luta por direitos iguais, raciais. Mas aí ela se confunde na ideia de que eu não vou me subjugar a um ser inferior ao meu. Olha que coisa perniciosa, meus irmãos, que tem sido apresentado como o evangelho, porque essas doutrinas aqui, elas são o evangelho, mas de Satanás, não de Cristo. E esse evangelho propõe uma salvação, e a salvação que esse falso evangelho propõe é uma libertação da opressão masculina. Ora, nós fomos chamados para construir uma vida, para construir uma família juntos, como casal, como pares. Mas doutrinas perniciosas como essa quebram tudo isso. Mais uma. Essa eu não sei falar o nome não. Chimamanda Ngozi Adichie. Deve ter uma outra pronúncia, ela é africana. Se uma mulher tem poder, por que é preciso disfarçar que tem poder? Mas a triste verdade é que o nosso mundo está cheio de homens e de mulheres que não gostam de mulheres poderosas. Já deu até vontade de ir para a rua gritar essas palavras. É isso, meus, está no nosso coração. Está no nosso coração o desejo. Já pararam para pensar o quão potencial nós somos? Nós estávamos brincando. Ontem estava eu, reverendo Fábio, o presbítero Givaldo, a gente brincando, e a gente falou sobre crime, repetindo, sem perceber, a gente falando sobre crime, só faltou como a gente assaltar um carro forte, a gente não chegou nesse ponto, não deu tempo. E aí depois da nossa brincadeira, eram só brincadeiras, meus irmãos, só brincadeira a gente fala, aí o Fabinho pegou e falou assim, o reverendo Fábio pegou e falou assim, rapaz, a gente só vai falar de crime, a gente só vai fazer, daqui a pouco nós estamos fazendo. Mas a ideia, meus irmãos, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de coisas ruins. E por que eu não roubo um banco mesmo precisando? Por que eu não sou um estuprador? Por que eu não sou um homicida? É porque eu sou uma pessoa boa? Não! É o Espírito Santo que transforma o meu coração. Por que as nossas irmãs não são feministas como essa africana aqui? É porque elas são boazinhas, nossas esposas são maravilhosas? Não, é o Espírito Santo que age, que transforma. E essa é uma luta constante que tanto homens e mulheres têm que enfrentar todos os dias. Temos outra aqui, uma indiana. E elas classificam ela como poetisa feminista contemporânea. E ela diz, qual a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo o que precisava dentro de si mesma. Foi o mundo que a convenceu que não tinha. Ela tem razão.
ela tem razão. Ela tinha tudo que precisava para ir para o inferno. Ela tinha todas as habilidades, tinha todo o potencial para ir para o inferno. Estava dentro dela, inato nela. E quem vem e retira essa condição é o Senhor Jesus Cristo. E ao dizer essa frase, essa indiana está dizendo que ela não precisa de ninguém. E aqui, meus irmãos, há uma inferência clara. E se você desdobra os pensamentos dela, vai ver que ela está dizendo, ela é independente, inclusive de quem? De Deus. Ela não precisa de nada além dela mesma para ser feliz. Meus irmãos, que pensamentos pueris e tristes. Simone de Beauvoir, o nome dela é muito grande, viu? Simone Lucy Esterneide Mary Bertrand de Beauvoir. Não sei nem falar tudo. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Oh, pecado muito! E isso, meus irmãos, não é novidade. O Senhor Jesus Cristo já lutava com isso. Os apóstolos já lutavam com isso. O mundo não quer ser regido por leis. O mundo não quer se subjugar à vontade de Deus. E por isso, então, ele cria novas leis. E no caso dessas doutrinas que estão pregadas aqui, desse falso evangelho que é pregado, é uma liberdade que leva à escravidão. Nós precisamos entender que nós já fomos livres em Cristo Jesus. Nós fomos libertos do pecado. Então, se eu me subjugo a doutrinas, a filosofias como essas que nós acabamos de ver, então nós vamos caminhar para o fracasso. E a partir de agora, meus irmãos, então, depois que nós definimos... Pois não, cadê? Pois não, à vontade, meu irmão. Podem falar, viu, meus irmãos? Estava vendo aqui, né, que assim, para ver algumas coisas sobre o feminismo, essas figuras são bem conhecidas, né? Assim, São apóstolas dessa causa. Simone de Beauvoir, assim, a gente vê, na verdade, que quando a gente olha para elas, a gente tem que dizer o seguinte, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Mas assim, que a gente olha para os livros, para as frases que elas dito, isso aqui eu rejeito totalmente. Mas o problema é que essas ideias são os carros-chefes. Na realidade, a intenção dela não é que todo mundo seja igual a ela, mas é que a gente pegue, ou que as pessoas peguem ideias delas e apliquem suas vidas. Para que, em compensação, para que isso aconteça, a desestabilização do lar. E muitas vezes nós rejeitamos isso. Mas como nós vemos, a gente olhando para isso, as mulheres, especialmente, elas deveriam fazer um exame e ver que de fato ela tem Disso aqui, o que já está contaminado, né? E às vezes isso está ali, escondido no lado, escondido numa atitude, às vezes até não falar com autoridade, ou não se manifestar de forma, muitas vezes as mulheres elas não conseguem ver isso. Por quê? Porque muitas vezes os pecados, tem coisas, tem conhecimento dela, isso Já está arraigado. está arraigado, exatamente. E isso é a intenção da gente trabalhar. Um exemplo, uma ilustração disso. Final do ano fui em Goiás ver a família. Todo ano essa é uma peregrinação para ver a família, né? E aí a minha sogra, ela tem muito... Eu espero que vocês tenham o privilégio de conhecê-la. Minha sogra me ama demais. E aí ela... Toda vez que a gente vai, ela quer mandar uma feira de lá. Vai no supermercado e compra arroz, compra açúcar, bota dentro do carro. O carro volta parecendo aqueles carros de vendedor, que você sai para vender, né? E aí ela me deu 5 kg de arroz. E lá em Goiás vende um pacotão de 5 kg. Aqui é mais difícil de achar, mas acha. Tem, né? Aí não tem de açúcar. Lá tem 5 kg de açúcar aqui que eu não acho. E aí a gente ganhou esse arroz de 5 quilos. E aí a Ludmila foi fazer o arroz. E quando ela fez o arroz, boiou uns carunchinhos. Eu falei, foi só um pouquinho. Pega outra porção. Aí pegou outra porção, tinha carunchinho. Não, desconsidera, pega outra.
Todo o saco estava contaminado, não tinha como aproveitar. A ideia, o que eu quero dizer com isso é que às vezes eu quero pegar um pouquinho daquilo que o mundo está oferecendo e dizer, não, isso aqui dá para aplicar. Não dá. Isso tudo que nós vimos até agora é doutrina de Satanás, meus irmãos. E aquilo que não vem de Deus não cabe nos nossos lares, não cabe para a minha vida como uma auxiliadora idônea. Entenda a minha vida, né? A de vocês. E eu pergunto a vocês, vamos aqui fazer um brainstorm, acho tão chique essa palavra. Quais são as áreas que as mulheres mais enfrentam dificuldade? Vamos lá? Escutem aí. Em que áreas da vida a mulher tem que lidar com dificuldades? Hã? Não, pode ser qualquer um. Que áreas vocês acham que a sua esposa ou que você, mulher, enfrenta dificuldades? É uma luta diária. Submissão. Mas em que áreas da vida a submissão é ruim? Casamento, trabalho? No trabalho. Onde mais? Que áreas é difícil ser mulher? Casamento, será? Como mãe. Quer mais? Eu não sou mulher não, gente, não sei não. Casamento. Eu não tenho lado feminino não, irmão. Mas vamos ver então. Hã? Mãe. A gente olhando para, não no nosso contexto que nós conhecemos, né, em Deus nos ligou para nós, mas na convivência com os secundários por aí. Porque, no caso, você falou da disciplina, aos olhos da sociedade, se eu pego meu filho, dou uma surra nele porque ele o algo, você está louca, você pode ser até preso, já pensou submissão que denuncia? Exatamente. Então, isso é a nossa. É desafiador. Desafiador não só como mãe, mas nós crentes. Mães crentes. É um desafio imenso para essa sociedade, para esse mundo. Ai, Todas as, concordo. Mas vamos ver algumas específicas então. E a primeira área, pode passar, meu irmão. A primeira área eu considero que seja o casamento. Eu acho que é uma área em que a mulher é desafiada, é uma área em que a mulher ela precisa enfrentar isso com um olhar muito claro. O casamento deve ser entre quem? Um homem e uma mulher. Porque eu traio, já falo. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido. Ao mesmo tempo, o matrimônio foi ordenado para mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Meus irmãos, qual é o modelo de casamento que nós temos hoje? Nós vimos ontem, né? Eu listei aqui exemplos, pessoas casando com computador, com boneca. Eu vi um exemplo, o cara casou com uma boneca e ainda teve filho com a boneca. A boneca, procure lá. Teve parto, a cidade comemorou o parto da boneca. Oh, meu Deus do céu. Então, casamento, já é uma limitação, já é um desafio, porque hoje a sociedade quer dizer para você, irmã, olha, se você está insatisfeita com seu marido, por que você não tenta com uma mulher? É o que o mundo está dizendo hoje. Se o seu marido não lhe satisfaz, com certeza uma mulher vai saber satisfazer a outra. E entra no texto que nós lemos em Romanos, que o homem mudou a sua forma natural de se interagir. É uma coisa que as mulheres têm que lidar hoje, sim. O que mais no casamento que é um desafio? E a gente tem frisado aqui, já a gente vai falar sobre o trabalho. Mas o casamento, ele vem deturpando a ideia do papel da mulher no lar. Eu já precisei aconselhar mulheres que casaram, eu não sei para quê, mas casaram dizendo, eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto de cuidar de casa. Eu não suporto menino. Eu preciso ter a minha independência. Para que casou? Qual o propósito? Você quer ser independente? Para que casa? Fique sozinho.
Vai cometer seu pecado só. A ideia, meus queridos irmãos, que quando nós entramos no matrimônio, nós estamos aqui nos unindo. E Mateus vai relembrar isso. Pode passar, meu irmão. E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Pois, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem é solteiro? As mulheres, as irmãs solteiras. Levante a mão. Que não casou ainda. É tu mesmo, Maroa. As adolescentes não casou. Espero, não casaram não. Vão casar, se Deus quiser, com homens crentes no Senhor. Não quer casar? Mas por quê? Por quê? Casar é bênção, irmã. Para ter um cobertorzinho ali do lado, para ser um companheiro. Não é porque a irmã precisa de dinheiro nem nada disso não. Mas não é bom que o que foi que Deus, qual foi a lógica que Deus estabeleceu no Éden? Não é bom que o homem seja só. Pô, gente, como é bom ter um companheiro. Eu fico vislumbrando, eu banguelinho com a mulher do lado, aquele negócio todo, doido, velho, murchinho. Ah, não, mas a carcaça tá boa, irmão. Não, mas a carcaça tá boa ainda. Tem vela para queimar ainda. Aí, então pronto. Vai que Deus manda um varão. Vamos orar. Se Deus mandar, é bênção. Agora, as nossas irmãzinhas que ainda não, as que ainda são adolescentes, que ainda estão terminando os seus estudos, ainda estão sendo forjadas por seus pais, é um desafio para você, como adolescente, como uma criança cristã, vislumbrar o casamento. É uma limitação, é uma dificuldade. A sociedade vai impor a você que você não pode se casar com o primeiro namorado. Que isso? Eu ouvi da minha família. Eu tenho uma sobrinha, que na verdade é minha prima de segundo grau, mas nosso relacionamento é de tios, né? Como se eu fosse tio dela. E aí ela entrou num relacionamento agora, um baiano, arrumou um baiano lá em Goiás. E entrou nesse relacionamento e tal. E eu falei pra minha prima: nossa, será que ela vai casar? Tô tão empolgada. Aí minha prima: não, ela não vai casar com o primeiro namorado. Aí pra que ela tá namorando então? Entende a visão do mundo, como é distorcido isso? Ela só vai experimentar um homem. Quer dizer, ela já estava incentivando a filha dela a ter relações. Isso é o que o mundo está impondo e são as dificuldades que nós, como cristãos, temos que lutar. São essas dificuldades que nós temos que apresentar para os nossos filhos, especialmente aqui hoje, para as nossas filhas. O que é o casamento, como ela deve se preparar para o casamento e como ela deve se comportar como esposa. Mas o problema está aí. Os pais não estão preparando os filhos para serem esposos. Não estão. E não é só lá fora, não. É na igreja. É na igreja. Os pais estão preparando os filhos, as filhas para serem doutores e doutoras. E não estão preparando os filhos para serem mais doutores. Será que esse é o caminho? Será que é por aí? É isso que o Senhor requer? É essa forma que Deuteronômio vai pregar? Pois não, reverendo. Senhor, você já falou um pouco sobre o casamento, né? Esse mundo governo, né? Porque o Senhor colocou o homem como cabeça do lar. Quando está falando disso, é importante queria fazer a seguinte pergunta: qual o prejuízo que tem no lar quando há dois governos? Quando o marido está no lar, uma coisa, quando ele sai, tem um outro governo, uma nova forma, e a confusão que isso pode trazer para os filhos, para o casamento. Muito bem. Obrigado por me lembrar dessa parte. Irmãos, o que aconteceu? Ontem a gente estava brincando que eu chamei Adão de banana, né? E reitero a minha fala. O que aconteceu quando Adão foi negligente no seu casamento? O que aconteceu?
Vamos ser específicos. O que aconteceu quando Adão foi negligente como cabeça do lar? Eva tomou a frente, concorda? Não foi isso? E o que deu? Morreu, literalmente. Essa é a consequência, é isso que nós temos experimentado nos nossos dias, meus irmãos. Nós temos tido governos fracos, e então as mulheres têm tomado o lugar. Quando Deus vai falar para Eva ali, né, por isso que nós lemos Gênesis 3 todo lá, e a consequência de Eva era que a vontade dela estaria para o seu marido, e a gente entende isso de errado. A ideia do texto é dizer ali que a mulher, a partir daquele momento, ela enfrentaria um conflito até que Cristo volte, de querer usurpar o papel que é do marido. É por isso que nós enfrentamos problemas como o feminismo. É por isso que nós enfrentamos problemas como insubmissão no lar. É uma luta que você, irmã, vai ter que travar até o final dos tempos. E é luta. E é com oração, com meditação na palavra. E quando esse governo, então, ele está fraco, e por isso nós falamos ontem da mulher idônea, por isso eu falei de Efésios hoje, para o papel do homem e da mulher. Eu sei que às vezes é complicado nós entendermos isso, mas não tem como eu falar, ou eu apontar o erro para a mulher sendo insubmissa. Porque a submissão, ela é resultado de uma má gerência, de um governo fraco. Então, se o pai, conforme Efésios 6, no seguir do texto que nós estávamos lendo, no culto, ele vai falar que é dever do pai homem, macho, do sexo masculino, é dever do homem a disciplina física dos filhos, por exemplo. É papel do homem, a disciplina do lar é papel do homem. Quem mais disciplina os filhos, minhas irmãs? Quem mais, minhas irmãs, disciplina os filhos? É o marido ou é a mulher? Está mais tempo com os filhos. Mas quando ele chega, ele disciplina? Ele quer televisão, botar os pés para cima, tirar a botina. É ou não é assim, meus irmãos? Vocês estão com medo de falar? Não pode falar, irmãos. É para a gente debater esse assunto, é para a gente crescer com isso. Pois não, Prebito? Só pegando esse gancho aí, eu prospecto. Eu trouxe informações que o pastor falasse mais. No caso, a gente sabe que a mulher tem que tomar as mulheres crentes, ela tem que o marido ser cabeça da casa. Mas na maioria das vezes o marido ele não exerce essa autoridade. Aí muitas mulheres, elas se justificam. No caso de mulheres assim, não, mas a gente tem que chegar em tal lugar e ele não quer. Se eu não fizer... E aí como é que vai ficar as nossas vidas? A gente vai ficar parado? Aí assim, a mulher ela não consegue descansar, e aí você deixa justamente isso, o seu desejo será, ele te governará. Então a mulher ela precisa administrar isso, ela precisa administrar essa questão, que é muito difícil. Muito. Nos tempos hoje, onde as mulheres elas estão saindo, os meios de comunicação estão aí fortes, a mídia, a internet, e na área de trabalho tem um filho que veio da teologia liberal, teve que sair da igreja e está tomando, então tentando fazer um casamento aí para que fique comigo, um parecido, que era a ideia dos coaches, a ideia de você colocar aquele pensamento positivista em sua vida. Você tem que olhar para frente, você tem que ser bem sucedido, você tem que crescer, você tem que ser alguém, tem que dar. E aí você vê uma sala, tipo um amigo que tem uma determinada sabedoria normal, e a Bíblia já falava nos últimos tempos, apareceria novos, nesse sentido, nesse sentido. Aí o que é que acontece? A mulher, ela tem a maioria das vezes, ela tem essa dificuldade do homem governar, ela já tem isso dentro do seu coração, de querer ser governo, de querer não se submeter, porque se a gente vê claramente, isso é uma verdade. E aí vem as frases, você pode ser isso, você pode ser aquilo, aí você vê, não, olha, pensamento do dia, no comércio, no trabalho, nada né? Legal, meu.
caso, as mulheres que têm essa dificuldade, né, de olhar o marido, perceber que o marido não está tomando certas atitudes, e aí por isso elas justificam no seu coração em tomar essas atitudes no lugar dele. Leva em consideração que os dois são crentes e ela percebe essa dificuldade do marido. No meio cristão, ela pode levar essa questão ao conselho. Não pode. Ou ela tem que tratar primeiro com o marido. Não, obviamente primeiro com o marido, né? Mas depois trata com o marido. Ela não pode, ela deve levar isso ao conselho. É importante isso. E aí vamos esmiuçar as ponderações de Givaldo e de Gilberto. Vamos aqui entender. Primeiro, a mulher, ela está lidando com um problema de natureza. É por isso que é difícil, irmãs. É porque é natureza. Já pensou o leão virar vegano? É difícil. Não, mas ninguém não falei que era fácil, não. Me escuta daqui. Se eu falar seu microfone, dá para escutar? Tem um microfone sem fio? Tem, se tiver é mais fácil. Como é a dinâmica do lar? Vamos pegar aqui então. Se a mulher ela tem enxergado, ela tem visto a dificuldade no seu marido, ela deve procurar a irmã da igreja primeiramente. Ela deve fazer fofoca santa do marido para outro. É o caminho? Não, meus irmãos, não é. E o que a Bíblia nos prescreve lá em Mateus 18? Que eu devo procurar a parte que me machucou, que me feriu. Então o devido é a esposa chegar para o marido e dizer: marido, eu não estou me sentindo pastoreada. Eu estou tendo que tomar decisões. Eu tenho que me preocupar com as contas da casa. Isso não é a fazer meu. Tá? Não é papel meu. E ela vai falar isso para o marido, vai orar pelo marido. Se o marido permanecer quanto mais naquele pecado, ela vai seguir Mateus 18 e vai levar isso ao conselho para que o irmão seja tratado, para que ele possa enxergar o erro, para que ele possa conduzir bem a família. Mas não é vergonhoso para nós, homens, deixar a mulher ter que tomar essa posição para nos corrigir. Se for preciso, glória a Deus por isso. Mas nós temos ensino, nós temos condição de evitar chegar num ponto tão agressivo, tão longínquo quanto esse, tá? Mas para isso, a família deve estar unida. Olha, eu não vou perguntar aqui, porque, assim, para ninguém se manifestar, mas a pergunta para nós homens: quantas das nossas famílias têm feito o culto doméstico? E em muitos casos, é a mulher que ainda vai atiçar. Gente, vamos fazer o culto doméstico aqui? Bem, desliga a televisão, vamos fazer um culto doméstico? Então são princípios, são coisinhas pequenas que vão desestabilizando o lar. E a mulher, minhas irmãs, entendam, vocês foram feitas sim, uma flor, um vasinho de porcelana. Foram feitas assim, sim, por Deus, para serem cuidadas. Deus prescreveu que vocês fossem cuidadas por nós homens. E não há nenhum demérito nisso. Pelo contrário, alguém vai cuidar de um mundo velho de estrume? Já viu alguém? Eu vou guardar aqui porque é precioso. A gente cuida daquilo que é importante, que é valoroso. E como a Bíblia disse, eu cuido daquilo que é minha carne. Então você, mulher, não se sinta menosprezada porque está sendo cuidada, tá? Não pode. Deus prescreveu que nós cuidássemos. Agora, se temos o problema, nós, por amor, eu tenho que tratar. Se eu levo uma causa ao conselho, é por amor. Aliás, tem que ser por amor. Não é, tá vendo? Eu vou falar o que vai acontecer, eu vou te levar no conselho. Já testemunhei casos que a mulher fez o escarcéu todo. Acusou o marido de infidelidade, tudo e tudo. Aí chega no conselho, ela não quer mostrar as provas. Ela tem a prova na mão, mas não quer. Porque isso não é amor, meus irmãos. Não é cuidado. Tá? Então, essa lacuna da governança, ela pode levar a esse problema. Então, nós temos que lutar contra isso. A mulher vai ter que lutar contra a sua natureza caída de querer subjugar o homem.
Foi isso que Eva fez lá no Éden. Ela quis usurpar o lugar de Deus. O texto lá vai dizer: ela viu a árvore, o fruto era bonito e viu que a árvore dava conhecimento. E isso é uma coisa, então, que a mulher vai ter que lutar. Eu governo melhor a casa. Eu disciplino melhor os filhos. Eu faço gestão melhor das finanças da casa. Isso é um problema. É um problema. Se você é melhor nas finanças da sua casa, ensine o seu marido a ser melhor. Ensine-o como gerir a casa, ajude-o, seja uma auxiliadora idônea. Certo? Respondeu? Mas vamos adiante que tem mais. Dentro do casamento, nós temos um outro grande desafio contemporâneo que nós temos que lidar. E ele é a gravidez. Nós homens não sabemos o que é ficar grávido. Eu sei o que é carregar uma barriga, mas ficar grávido não. Eu tenho experiência nisso, irmã. Eu carrego muito mais tempo que 9 meses. Eu sou mais experiente. Não, com certeza. Não é só o menino no bucho, né? Pergunte. Do culto doméstico. Sim. Não tem uma figura ali, né, do homem. A mulher, entenda que é um peso. A mulher vai ter que fazer. Não é o natural. Não é? Concorda? É o caso da irmã, tu fala? Não. Desculpa. Mas concorda comigo que é pesado para a irmã ter que tomar isso, tomar a frente. Não falta uma lacuna? Tem uma lacuna e grande. Mas Deus pode preencher, se Deus quiser. É mais difícil. E aí, obrigado por me lembrar. Pronto, vamos lidar. Eu não sei se é a realidade aqui de Ipirá, mas é a minha realidade lá em Itaberaba. Eu tenho uma boa parcela das irmãs que os maridos são descrentes. É uma luta, minhas irmãs. É pesado. É pesado. Agora eu digo... Hã? Sim, eu concordo. Porque é uma luta que você vai ter que travar só. Uma luta no casamento em julgo desigual você vai ter que lidar com a outra parte. Então, e aí eu não estou sem outro que eu falo assim, está sendo difícil para mim, irmão, e me ajuda, no caso, uma irmã que ainda vai lidar com essa situação. Isso. Agora sim. Vamos pegar, nós já temos situações de casamentos assim, uma situação como da irmã que já está, né, nessa situação. Mas aí a minha exortação, a minha advertência, ela se volta para as irmãs que ainda não casaram. Tá? Se aqui alguma dessas jovens que já estão numa idade de adolescência e daqui a pouco estarão prontas para casar, se você, jovem, vocês, mocinhas, minha filha, se vocês casarem com o ímpio, depois de testemunhar o sofrimento das irmãs que já passaram por esse problema, seja por pecado ou porque foram alcançados pelo evangelho depois, seja qual for a situação, é difícil do mesmo jeito. Se você contrair núpcias em julgo desigual, é burrice. Você já vai ter visto o que acontece. Ele vai mudar. É natureza, não vai. Então, você que é solteira ainda, e aos homens também, cabe a... Temos homens solteiros? Varões? Tem um... Tá casado, irmão? Só ele solteiro? Tu não é solteiro, não. É solteiro, levante a mão. Ou tá namorando? Não, né? Não. Cadê aquela... Sinto hoje pra tu. Os nossos filhos, temos que ensinar os nossos filhos a buscar no Senhor. E as nossas filhas principalmente. E aí entra o que é o preparo. E a gente vai falar sobre gravidez, mas como é que eu tenho preparado a minha filha para o casamento? Como eu tenho preparado minha filha para a gravidez? Né? Só a Ivana que está grávida aqui na igreja? Ou
Ou tem mais alguma irmã? Também está grávida? Ô, gêmeos? Tem certeza? Oi, pode falar, meu irmão. Está grávidos também? Estão grávidos? Sobre a questão do matrimônio, as dificuldades que se encontra, e falar especificamente na questão da disciplina, negócio de ao conselho, pegar esse ponto do seu próprio caso, não sei se aconteceu de realizar uma matrimônio e quiser apresentar as formas. E o pecado deve ter entrado tanto na igreja que, por vezes, essas questões do matrimônio não é levada para o conselho, mas tem que ter um conselho. Porque assim como está o pecado, no relacionamento com o casamento, ele está nos membros. E como é que você vai lidar quando você souber, quando houver aí uma sentida pública, não há o chorar, não há o sofrer, porque por vezes o que seria anunciado ali, na igreja deveria ocorrer ali, e por vezes sabemos que sai dentro das portas da igreja, das pessoas que estão criadas, então as pessoas, por vezes, a gente não ouve, é raro ver uma disciplina que se fosse desmiuçado lá do mundo, claro que haveria muitos casos para ser disciplinado, mas as pessoas não estão confiando mais, eles sendo crentes, até hoje, a mão de Deus, que Deus só não disciplina na igreja de Aracaju, mas com certeza haveria disciplina no nosso lado. Pronto. Entendo, eu entendi o ponto do irmão. É quando o pastor Fábio vem à frente e diz: o irmão fulano foi disciplinado pelo 7º mandamento. Aí como se alguém no banco dissesse: sempre soube, nunca me enganou. É a primeira coisa que nós crentes fazemos. Está errado, de fato. A ideia é que a disciplina ela deve ser uma tragédia para a igreja. Uma tragédia no sentido assim, algo que traga, que seja ruim. Estou falando, não é assim, nesse sentido. Que traga tristeza para o coração. Pronto, melhor assim. Quando anuncia-se a disciplina de alguém na igreja, eu como irmão em Cristo, eu devo chorar. Eu devo sofrer com aquele irmão. E o pecado, ele traz uma consequência clara. Quando Adão e Eva pecaram, o que gerou aquilo ali? Humilhação. A ponto deles não quererem estar diante de Deus porque estavam nus, e é humilhante. Quem gosta de ficar pelado na frente dos outros? Ninguém sai pelado correndo na rua, né? O pecado, ele traz humilhação. Ele não tem outro jeito. Ele vai ser humilhante. Ele vai trazer humilhação para quem pecou, para o cônjuge, para a igreja. É uma consequência terrível. E por isso que João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Não pequem, porque vai trazer vergonha. Se pecarem, como pecamos, temos advogado junto ao Pai. A questão da buscar o conselho, e algumas pessoas buscar o conselho, é na questão de tratar o problema. Essa disciplina aí é uma disciplina hoje. Já é no final. Buscar o conselho nem sempre, porque existem vários tipos de disciplina. Tem a disciplina que a gente exorta, né? O fato de você vir no gabinete, às vezes você pode estar sendo disciplinado, no sentido de quê? Especificamente naquela que a gente usa para colocar a disciplina. Pronto. Aí é disciplina pública. No caso ali que Gilberto está trazendo estou com um problema no casamento, eu já não dou conta mais, eu falo, eu já não tenho voz em casa. Aí é procurar ajuda, e o conselho vai exortar, vai passar as tarefinhas de casa, a gente vai crescer junto. Se isso não der, se isso chegar no adultério e tudo, vai para a disciplina pública, né? E aí é onde entram outras questões, que o casamento se torna desafiador, tanto para a mulher, tanto para o homem. Houve o tempo que a gente falava que quem traía mais eram os homens, né? Houve o tempo. Eu infelizmente, já participei de processo de disciplina sobre o 7º mandamento, e os que eu participei eram todos envolvendo as mulheres. Então, por culpa do homem, é bem específico mesmo. Sim, só um minutinho para mim. Então, assim, quando eu falo dessa disciplina,
Eu estou dizendo, eu vou tratar não só quem errou, eu tenho que tratar a parte inocente para perdoar. Meus irmãos, não adulterem, tá? Dá trabalho, é problema do Fabinho e do conselho depois. Não é, eu falo só nesse caso específico, né? É porque eu acho que é o mais... Mas eu acho que adultério ainda é um ofensor muito grande para o casamento, né? Mas existem outros problemas. O tema é a influência e a importância da auxiliadora idônea do lar. Sim. Não é esse o tema? Sim. A influência. A dificuldade, todas essas lutas aqui que foi colocado, que está correto aqui, está de parabéns. Foi falado aqui coisa que já tem muito tempo que não se fala. O reverendo já está de parabéns por isso. Esse momento aqui já está na hora. Agora o problema é, as mulheres não estavam lá para ter filhos. Calma, vamos chegar lá. Isso, esse é o problema. Vamos chegar lá. Já a gente chega lá, que é o que envolve o trabalho, né? A mulher só sai de casa se for para trabalhar. Se a mulher não estiver em casa para fazer a unha, cabelo, pilates e tudo, aí é outro problema. Eu sei que você vai falar. Outra coisa. A maioria não tem tempo de meditar nas escrituras. Pronto. Estão livros sobre a família. Tem muita gente que compra livro e até tem livro, eu vou comprar, mas não lê. E se lê, não medita naquilo que lê. Tem outras coisas. É outro problema. Vamos chegar nele já. Eu tenho mais 8. Outra glória. Vamos, se der tempo, nós chegamos nos 8. Eu vou. Só no sábado que o meu conselho está aqui na minha cabeça já. O casamento, ele é para promover o quê? O que se espera de um casamento? Filhos. Né? Entendam, quando eu digo que o casamento ele leva a filhos, eu não estou desqualificando. Eu não sei se tem alguma irmã aqui ou homem que tenha problemas de fertilidade, mas existem meios de você ter filhos. Isso não impede de você ter filhos. Pelo contrário, a adoção é uma demonstração máxima daquilo que foi feito por nós na cruz, né? E o cachorro não dá certo. Eu tenho filho, é meu cachorro. Não. Ontem lá eu fui na pecuária, aqui não chama de pecuária, né? Na exposição. É pecuária que chama aqui também? Exposição. E a mulher tava que arrastava um cachorro. Vem filha. Eu quase chutei o cachorro, mas aí eu não podia. Vem filha. Ora. Quando eu falo aqui, meus irmãos, tô dando trabalho para tu, né, meu irmão? Tá difícil me acompanhar, né? Quando eu estou falando sobre gravidez, estou falando na condição de ser pai e mãe. E no nosso específico aqui, de ser mãe. Vamos lá, eu nunca pari. Me contem, quais são os desafios de uma gravidez? Primeiro, os hormônios. As mulheres ficam no estado... Chorou já, Ivana? Chorou, irmã? Tá chorando? Ah, bom. Eu estou com a irmãzinha grávida lá na igreja. Ela falou, pastor, hoje eu chorei tanto porque não sei... É da gravidez. A mulher tem que lidar com isso. Ela continua tendo a casa, talvez ela continue tendo trabalho, ela tem o marido, ela tem as questões pessoais dela para lidar. É um desafio para lidar. E como o mundo tem proposto que as mulheres então lidem com a gravidez? Meus irmãos, chega a ser perigoso, porque em muitas situações a gravidez não é mais nem sequer cogitada, para não atrapalhar a carreira profissional, que aí é onde entra o presbítero, nós vamos chegar já. Eu estou colocando coisas secundárias em primazia. Eu tenho orgulho de falar de uma amiga. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Essa minha amiga, hoje ela tem 3 filhos, eu acho. 2 ou 3 filhos. E ela é... O que ela é? Não sei se ela é engenheira agrônoma. Eu acho que ela é engenheira agrônoma. E ela conquistou, pelo trabalho dela, ela se tornou, assim, diretora executiva de uma grande multinacional de área de grãos. Mas, assim, num estágio, meus irmãos, de pegar jatinho para ir para reuniões. Patamar altíssimo. Altíssimo. Ela entrou na empresa, embuchou do primeiro. O menino ficou um pouquinho maiorzinho, embuchou do segundo.
E aí o povo começou a falar, olha, assim não dá, você tem uma carreira, o que você quer almejar da sua carreira? Ela falou, eu quero ser mãe, pode bater as contas. Ela largou tudo. Ela largou para ser mãe. Dentro do casamento, e um dos desafios que a mulher tem que lidar é com a maternidade. Olha só o que Spurgeon diz. Aqueles que pensam que uma mulher detida em casa pela sua pequena família não está fazendo nada, pensam o contrário do que é a verdade. Mães, o treinamento piedoso da sua descendência é o seu primeiro e mais urgente dever. Se você não tem filhos ou não é casada, você ainda é chamada a viver como se fosse parte desse glorioso arquétipo de mãe. Você é chamada a viver como uma mulher que honraria a Deus em sua maternidade. Porque você honra a Deus em toda a sua vida, abraçando o seu design e propósito para as mulheres como um todo e para você como mulher. Spurgeon já tratava sobre isso, ele já falava porque esses desafios eles são maximizados. Eu sou homem, eu vou lá, tenho o meu momento de intimidade com a minha esposa, ela engravida, a barriga continua a mesma, né? Mas a mulher incha, a mulher muda todo o seu corpo, muda os hormônios do corpo. O homem não lida com isso. Mas a mulher tem que lidar. E em muitas situações, a gravidez tem sido evitada por quê? Para não deformar o corpo. Isso é idolatria. Isso também é uma coisa. Não estou dizendo que você não deva cuidar do seu corpo não, viu, minha irmã? Cuide sim. Mas não coloque isso como um objetivo, como uma primazia na sua vida. Glorificar a Deus como mãe é o essencial para isso. Alguém tem mais alguma questão sobre maternidade? Só nesse caso aí, essa parte aí que fala, né? Você, mulher, que não é mãe, né? Não é chamada de uma mãe, que é uma Maria Deus. Aí essa parte é interessante porque tem a ver com a vocação? A parte que o pastor deu uma responsabilidade que veio para a glória de Deus, né? Pronto. E isso é interessante porque essa palavra aí é boa, porque nós vamos viver um momento, estamos vivendo um momento onde vai ter muitas mulheres querendo casar e não achando homens que queiram casar, por conta dessa dificuldade também, né? E ambos, tanto o feminismo, mas também o homem não está querendo ser mais macho. Não quer ser homem. Não quer ser homem. E isso é interessante porque nós vamos tratar, provavelmente vai ser um problema, ou uma questão que vamos ter que tratar futuramente com as mulheres. E vão ter desse princípio aí que o senhor colocou aí, né? A parte aí de elas terem que abraçar a verdade de forma e agradecer a Deus. Isso. Isso é interessante, né? E eu acho que nós precisamos nos preparar também para tratar e dar para as mulheres. Nós temos um aspecto histórico. O reverendo Fábio, pai, né? Teve 5 filhos. Quem aqui tem mais filhos? Vamos aqui, vamos. Quem dá pro leilão aqui de filhos? Quem tem 2 filhos? Quem tem um filho? Eu tenho só um. 2, 3, 4. Eita glória! 5. Olha a irmã líder. 5, 6. A irmã vai ganhar. 6. 6, quem dá mais? 6. Não vai. Não vai, porque nós temos aspectos sociais para isso. A irmã tem 6 filhos. O mais velho está com quantos anos, irmã? O seu primogênito está com quantos anos? Tem 5. O mais velho está com quantos anos? Já? Antigamente, os irmãos os mais experientes aqui que cresceram na roça. Gideon? Ah, tava aí. Lá é um punhado de menino. Pronto, Gideon, ele pode ser testemunha. Quando, na época da mãe de Gideon, da nossa irmã, ou da mãe dela, quando eu tinha 10 filhos, o que representava 10 filhos? Se fosse tudo homem, então, o que representava? Você ter sua terrinha com 10 filhos. Significava o quê? 10 o quê? 10 mão de obra
10 braços para trabalhar. Não era? 20. E hoje a irmã tem 5 lá, tá ganhando da irmã que saiu. Mas nós, irmãos, quanto custa hoje ter um filho? Qual o retorno financeiro? Só por esse aspecto, tá? É um parêntese. No aspecto financeiro, qual o retorno que um filho traz hoje? Qual? Financeiro. Porque os filhos naquela época lá, eles traziam retorno financeiro. Concorda comigo? Eles trabalhavam na agricultura familiar. Hoje o filho não. Hoje eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar a creche, eu tenho que pagar a roupa. Mudou a sociedade, não estou criticando, eu estou qualificando. Com esse princípio se tornou mais difícil eu ter 6 filhos. A irmã parou no 5. Ter mais filhos. É difícil. O Fabão, eu tenho que parar de falar os apelidos, né? O Fábio pai, ele foi para o seminário com 4 meninos já maiorzinhos e Vitória pequeno. Foi ou não foi luta, Fabinho? A gente conversava lá, para ir no supermercado. Foi difícil. Não é simples. Eu não estou aqui limitando e desestimulando você a ter muitos filhos, não. Eu queria ter mais. Houveram situações. Mas a ideia é que, por que eu não tenho mais filhos? Por que eu tenho só 1? Por que eu tenho só 2? Já parou para pensar isso? Pronto. Trabalhar para isso, irmão. Trabalhar. Seja um varão valoroso para a mulher olhar aquele ali. Ele pode até ser feinho, mas eu dou valor ao homem crente. Só não pode arrumar os filhos sem casar, né? Agora, esteja pronto, seja um homem. Olha, quando eu dei o exemplo aqui do meu amigo, que falou com 15 anos está querendo construir a casa dele, é esse a primazia. É para que as moças olhem e falem, rapaz, esse homem aí, ele pode até não ser o mais lindo, mas é um homem crente, esse homem vai cuidar de mim. Esse homem vai cuidar de mim. Esse é o princípio. É disso que a gente precisa adiantar, tá? Alguém, vamos ler lá no Salmo 127? Salmo 127, alguém brade para nós, por favor. Está perdendo o título de mãe, né? Porque hoje não pode falar mais. A gente está no planejamento essa semana. A mãe perdeu seu papel, o nome mãe. É cuidadora. Cuidadora porque pode ser 2 homens tomando conta, 2 mulheres, avó, não pode se falar mais, colocar um cartaz com o nome de mãe. Olha que absurdo. Eu não coloquei aqui, eu devia ter colocado aqui o desafio da mulher idônea em ser professora. Eu acho que as nossas irmãs têm lidado com uma luta indigna. Eu tenho muitas professoras na igreja e elas relatam essas dificuldades. Perdeu-se a característica, perdeu-se a essência, né? Salmo 127. Alguém leia, por favor. O Senhor não edificará a casa, nem vão trabalho que o Senhor não guardará a cidade, então o justiça estiverá, e justiçará ela mais madrugada, e voltar tarde, como permanentemente recheaste. Ao seus amados ele dá em consolo. Herança do Senhor são os filhos, quando do bem recebeu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche gritas como chave. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Pronto, salmo fantástico. Então, meus irmãos, quando nós falarmos de família, quando falarmos de casamento, falarmos de procriação, nós devemos lembrar sempre desse salmo, porque nossos filhos são bênçãos do Senhor, são herança, são coisas positivas para as nossas vidas, tá? E agora chegou, Judeão, agora deu certo. Trabalho. Quão difícil tem sido lidarmos com esse assunto na igreja. E o presbítero Gideon tem razão, nós temos tido um problema. Em que aspecto? A ausência das mulheres em casa. Se o marido e a mulher trabalham e você tem 2 filhos, o que você vai ter que fazer? Se no meu caso, por exemplo, que a minha sogra e minha mãe estão a 1.500 quilômetros, eu vou ter que pagar alguém para cuidar dos meus filhos. Na creche tem uma creche boa, tem creche boa, né? A minha filha agora esse ano está estudando, eu ainda não
não optei ainda por fazer o homeschooling por outras questões econômicas, porque a gente dá aula particular. Mas minha filha está estudando numa escola cristã agora. Princípios cristãos, eu tô muito feliz com a escola, estou muito satisfeito. Não comemora essas frescuragens, tudo, São João, não comemora. É tudo tranquilinho, tem muitos princípios bíblicos, mas a professora dela não é cristã. A escola a diretora o pastor é o dono da escola, mas a professora da minha filha não é. E por esse motivo eu tenho que ficar toda hora vendo as arestazinhas, cuidando. Se os meus filhos estão sendo educados em uma creche ou por outra pessoa, o que vai estar sendo ensinado para essa criança? É só um princípio. A gente não sabe. A gente vai ver nosso filho chegando falando palavrão, a gente vai chegar nosso filho falando, cantando, né? Vai chegar com essas ideias. Então, assim, é tudo mais difícil. Agora a gente entra numa questão que eu acho que é a que o presbítero Gideon está colocando, é o porquê essas mulheres não estão em casa. Como eu disse, nós temos aqui uma questão social em que, por exemplo, as nossas famílias diminuíram. O meu avô materno teve 10 filhas, tudo menina, tudo mulher. E minha avó materna teve 16. Por que eu não tenho tanto filho mais? Mudou a sociedade. Se você observar, eu falava isso na igreja, você já parou para observar que a fisionomia das mulheres mudaram? Você olha para as nossas avós, já parou para ver que vó tem um quadrilão? Já pararam para pensar nisso? A própria fisionomia das mulheres de outra geração, a nossa, já o próprio corpo estava pronto para serem parideiras. Hoje você tem dificuldade de achar mulheres que tiveram partos normais. Vamos fazer uma enquete? Quantas mulheres deram à luz? Eu não. Quantas foram parto normal? Que bênção, meus irmãos, coisa boa. E cesáreo? As duas experimentaram de tudo. Eu não estou dizendo que é pecado não, viu? Eu só queria saber. Mas eu estou dizendo porque existe... Não quero experimentar não, obrigado. A ideia é que as mulheres, elas já automaticamente vão para o parto cesariano. Não, mas eu fiquei muito feliz aqui com esse índice aqui de partos normais. Por quê? Porque a mulher não quer sentir dor, porque é menos com uma série de coisas que inclusive botam a vida da mulher em risco, tá? Mas por que essa mulher então, ela sai para o mercado de trabalho? Por que as nossas esposas precisam trabalhar? Vamos lá, me deem ideias, porque eu sei que tem muitas mulheres que trabalham. Consumismo, que mais? Status, que mais? Por que as nossas mulheres precisam trabalhar hoje? Temos consumismo, status, necessidade, para ter independência financeira do marido, que mais? Vaidade. Todos são motivos para a mulher ir trabalhar fora. Todos esses motivos são lícitos? Não. Mas existe alguma... Vamos lá, meus? Firme, vamos lá, gente. Agora, é pecado. Vamos qualificar. O que é pecado? Diga, varão. Vanglória, varão. É isso mesmo. Há situações disso. Mas existe alguma situação em que seria lícito a mulher trabalhar fora? Necessidade. Tá? A família está passando por um momento difícil. Né? Por exemplo, vou pegar porque é público, o reverendo Jantos, que estou tão feliz da igreja ter abraçado, espero que ele chegue antes de eu ir embora. O reverendo Jantos estava cuidando da igreja, passando por uma situação difícil financeira para sustentar o lar. O que aconteceu na família? A esposa estava vendendo tapué. E a filha mais velha vendendo pudim, espero que ela continue. Eu amo pudim. O que tu quis dizer com isso, irmã? O que tu quis dizer com isso? Está explicado, eu não entendi. Vai fazer uma barriga de gravidez.
Tá me chamando de gordo assim na cara dura, irmã. Aí tá outro. Pronto. Eu fiquei 3 filhos Sem sem pai. pai. Mas So- ter condição financeira, porque lá eu fiquei só. Sim. Mas eu me digo uma coisa. Eu sou uma pessoa que quer trabalhar assim. Se o senhor tem um salário digno, que pode manter a casa, a esposa e o filho direitinho, porque tem que fazer da arrumadinha, porque para mim uma coisa é a mulher chegar e dizer assim, cuidando do filho. Pra que é você não se esqueça da lavadora, e a mulher tem que Bate com essas merdas. então, seu esposo, ele sabe que a mulher tem que agora, se ele não tem um salário que decente, isso manter a casa e a sua família, eu suporto a esposa. Pronto, então vamos. Boa, irmã, boa. Jogou gasolina. Assim que é bom. Mas foi o que você falou, não tinha um Isso. Agora vamos definir uma outra coisa. O que é necessidade? A gente passou por isso na pandemia, concorda? Com aquele negócio de serviços essenciais. Isso é essencial, isso não é essencial. Então nós temos essa dificuldade. Então, partindo do princípio que uma família hoje, vamos ser sinceros, meus irmãos, uma família que ganha um salário mínimo e tem 3 filhos, dá pra, assim, dá para sobreviver, mas não dá para viver, concorda comigo? Se é uma necessidade de extrema urgência, se é uma necessidade de fome, se é uma necessidade de saúde, é lícito que a mulher sim saia para auxiliar o seu marido, inclusive exerça o que Provérbios 31 fala da mulher. Lá fala, aquela mulher lá, ela trabalha. Hã? Dinâmica. Mas ela via necessidade, ela complementava. Mas havia uma coisa que ela não fazia, que é o que o presbítero Gideon está pontuando. Ela não abandonava o seu lar. Você quer trabalhar? Pode trabalhar. Mas entenda que... Mas é isso que eu estou dizendo. Eu ia já chegar nesse ponto. Antes da irmã... Isso que eu queria dizer. Irmãs, me contem aqui. O que é mais trabalhoso? CLT ou trabalhar em casa? O serviço de casa não é fácil não, minhas irmãs. Hã? Não é? Agora, se você quer trabalhar fora, você tem que lembrar que você tem um compromisso com Deus, que é o seu lar. E lembrar que se você for sair de casa, você não pode negligenciar a sua casa. É possível fazer isso? Sem negligenciar um botiquinho? Eu acho que não dá para fazer as duas coisas. Deixa eu dar um exemplo pessoal, não que seja modelo. Lá em casa, a gente chegou nesse embate, né? A Ludmila, ela fez, minha sogra pagou faculdade para ela. Até hoje joga isso na minha cara, a minha sogra. Paguei faculdade e ela não está trabalhando. Mas a Ludmila, por opção, não fui eu que esgoelei ela não. Ela não, eu quero criar minha filha. Nossa filha está com 9 anos. E tá velha. Aí, a gente pensando, como eu poderia ajudar em casa? Eu não ganho mal não, como a irmã está dizendo. Eu organizando, às vezes eu sou mais bagunçado financeiramente do que deveria. Mas o que eu ganho é suficiente para a gente ter uma vida confortável, inclusive. Ganho muito mais do que muitos irmãos, por sinal. Então, é necessário que a minha esposa se submeta a um trabalho, uma jornada exaustiva de trabalho para chegar em casa e botar a roupa correndo para lavar. É necessário, com o que eu ganho. A gente não pode ter uma vida mais modesta, porque ela, como psicóloga, mesmo, ela pode ganhar de 3 a 4 mil reais fácil. Juntando com o meu salário, eu virava barão. Eu luxava. Era bom, não achava ruim não. Agora, qual o custo disso? Qual o custo disso? Será que Deus não nos ensina a ter uma vida mais modesta? Uma vida que mesmo com menos, mas eu possa glorificar mais ao Senhor? Quer ver um exemplo? Pessoas que têm 2 ou 3 trabalhos
e que com 1 ou 2 seria suficiente, mas inclusive ele coloca o dia do Senhor em risco por conta de ganância. Então, quando eu falo da mulher trabalhando, eu preciso ver se isso de fato é uma questão de necessidade, tá? E eu sei que a maioria das irmãs que trabalham, não trabalham por gosto, é por necessidade. Agora, se você não tem trabalhado por necessidade, se o que o seu esposo ganha é suficiente para que vocês tenham o mínimo, por que você está trabalhando? Será que você não está negligenciando o seu lar? Aqui nós temos uma citação: deixe-me dizer que eu não sou tão estúpido a ponto de ignorar completamente o fato de que existem muitas mulheres, como a minha mãe, no caso do autor, que são abandonadas por homens pecadores, egoístas, imaturos ou irresponsáveis, tanto o pai de seus filhos como o próprio pai delas, e que assim não tem qualquer escolha a não ser trabalhar e sustentar seus filhos. Que mãe que vendo um lar desmoronando? Eu já lidei com maridos preguiçosos, maridos que não gostam de trabalhar. A mulher vai deixar a casa cair? Agora, eu estou considerando, se você tem um homem preguiçoso dentro de casa, que não quer sustentar a casa, eu tenho que entender que ele é o quê? Cabeçudo, mas vamos usar a palavra mais certinha. Ímpio. Eu não posso considerar que tem um homem preguiçoso na igreja. Um homem que não está prezando pelo sustento da sua casa. E se nós estamos falando de um homem crente, qual é o papel da mulher? É ir trabalhar? Primeiramente? É ou não é? Se eu tenho um marido crente em casa, preguiçoso, o meu papel primeiro é ir trabalhar para sustentar a casa? Nós acabamos de falar sobre isso. É buscar, depois da sua, buscar ajuda. Ele precisa ser tratado, meu irmão. Preguiça é pecado, tá? E nós temos vivido dias difíceis, porque os nossos filhos, quem sabe aqui, talvez as professoras já sabem a atualização. Com quantos anos termina a adolescência agora? Hã? Mudou, aumentou agora. 24 anos termina a adolescência. Homem não, adolescente. Quer dizer, se você der uma coça no seu filho de 24 anos, você está batendo um adolescente. Mas não é adolescente para botar nele. Não, para isso não. Entendem, meus irmãos, a gravidade da situação? Então, quando as nossas irmãs, elas se engajam no mercado de trabalho, precisa ser por uma necessidade. A irmã que tinha 5 filhos lá, tinha, não tem, né? O mais novo tem quantos anos? O mais velho, 40. 29. A irmã tem compromisso com os filhos agora, só curtir os netos. Já tem neto? Quantos? Eita, casa boa. É bom de casa de vó com 5 netos. Neta de 25? Irmã, tu vai alcançar tataraneto, irmã. Que bênção do Senhor. É isso que eu estou dizendo, vai alcançar tataraneto. Bênção, coisa boa. Mas agora a irmã não tem mais. Ela tem compromisso com o seu lar. Claro que tem. Tem o marido aí. É marido? Tem compromisso com o marido. Agora está aproveitando, está namorando agora. Voltou a namorar agora. Coisa boa. Voltou aos tempos de namoro. Agora, entenda, os compromissos domésticos continuam os mesmos, mas a carga de criar filho diminuiu. Agora vai paparicar os netos. Meu pai, eu sei que meu pai é vô. A ideia é essa, meus irmãos, Deus vai nos abençoando. Agora, você, irmã, trabalha fora. Faça essa pergunta: por que você trabalha fora? É para a glória do Senhor? É por conta dos seus interesses? Você está comprometendo a educação dos seus filhos? Você está comprometendo o relacionamento com o seu marido? Você, de fato, está agradando a Deus, se submetendo a horas e horas de trabalho alheias ao seu lar? Será que é isso que o Senhor requer? Pode passar mais um, meu irmão. Tampouco eu culpo as mulheres cujos maridos ficaram inválidos por um motivo ou outro, por serem aqueles que sustentam a família
Ou estou falando da nossa aceitação cultural obstinada de uma visão que vê a mulher como mero meio de produção. Meus irmãos, não são poucas as situações em que maridos, eles infartam, têm derrame, eles não podem trabalhar, né? Acaba que a mulher, ela precisa ajudar. Alguém que é enfermo, que é inválido, consegue viver com o salário mínimo da pensão que ganha do Estado? Não dá. Então são situações paralelas, são situações a serem tratadas pontualmente. Isso não é uma regra, tá? Qual é a primazia da mulher? Não é o serviço, não é a vocação doméstica? É sim. Essa é a vocação primária. Ah, pastor, não gosto de ser empregada de ninguém, não. Ficasse solteira, filha. Ninguém te obrigou a casar. Pode passar, meu irmão, mais um. Isso aqui é o Buncan que fala. Estou falando da ideia exposta na cosmovisão marxista, que vê a saída das mulheres de seus lares como um duplo feito: dobrar a produtividade do coletivo, colocar crianças debaixo da autoridade do Estado, como creches, escolas públicas, que para o marxismo é Deus encarnado. Entendam a gravidade, meus irmãos. A irmã é professora de escola pública, né? Eu trabalho na assistência social. Assistência social. Tem professores aqui hoje de escola da rede pública? Ah, já foram. Eu já estourei meu horário e muito, né? Mas estamos terminando. Hã? A apresentação, porque você sabe. Não, tá faltando só 4 slides, estamos terminando. A ideia do marxismo é exatamente minar a família. O que nós chegamos à conclusão ontem? Que a mulher é o quê? Importante para o lar, não é não? Que ela tem influência no lar, não foi isso que nós chegamos à conclusão? Agora, se eu tiro a mulher do lar, eu estou desestabilizando aquela casa. Você, irmã, que tem negligenciado o seu lar, por vontade própria, por bel prazer, reavalie. Reavalie para que você, pode passar mais um, para que você se aproxime do que a mulher de Provérbios 31 era. Ela trabalhava, ela ajudava nas finanças domésticas, mas ela não negligenciava o seu lar, não negligenciava o ensino dos seus filhos, não negligenciava ser auxiliadora idônea. Qual o motivo que tem te levado a sair de casa? Viu? O irmão queria fazer uma pontuação, eu cortei. Eita, mano, dá certo. 12, 15? Tá acabando, irmão, falta só 2. Sim. Se as mulheres sábias pudessem meditar, e tem muita gente interpretando o provérbio 31 errado, viu? Sim. Muitas mulheres interpretando o provérbio 31 é errado, é erradíssimo. Não está interpretando certo. Eu estou estudando agora o provérbio 31. É bem diferente do que a vida é interpretada por ele. Não é isso que está falando, não. A mulher tem responsabilidade. Aqui de Pirata está chegando no colégio aí, que precisa integral. Eu preciso chegar de manhã, só sair de noite. O filho está com febre, não liga para a mãe, não. Liga para a secretária, para a professora, para levar no médico, para analisar. A mãe não vai precisar mais levar no médico. Hoje em dia, assim, chama de secretária do lar. Não é secretária, é mãe do lar. O nome é mãe do lar, não é secretária. Está doente, manda levar no médico. A secretária leva no médico. Olha só. Porque a pessoa está ausente, está no trabalho. A mulher de provérbio é bem diferente. Ela é aquela idônea, ela tem complemento o homem. Ela não faz o papel, ela complementa o homem. Sim, concordo. Mas aí, entenda que quando a gente fala de unidade, a gente sempre vai esbarrar nisso, né? O homem, ele tem que dar a contrapartida para que a mulher tenha suporte disso. E ela não pode usar isso de muleta, né? De forma alguma. Meus irmãos, a última questão que eu trouxe, e a gente vai encerrar por aqui, eu me empolguei aqui, os irmãos, eu esqueci do almoço, nem comi meu cuscuz ainda. Outro ponto difícil que a mulher precisa lidar, o desafio complicado, é na vida da igreja.
Nós tivemos o Supremo Concílio, onde homens frouxos, onde homens bananas estavam levando questões, querendo empoderar a mulher dentro da igreja. Meus irmãos, isso é gravíssimo. E Baby Waterfield vai dizer, é muito claro que aquele que modifica os ensinos da palavra de Deus no menor particular, numa ditação de qualquer opinião, formado pelo homem, já se apartou do fundamento cristão, já é em princípio um herege. A própria essência da heresia é que os modos de pensamentos e padrões, originando-se em outro lugar que não as Escrituras de Deus, recebem peso decisivo quando colidem com os ensinamentos de Deus. Se nós colocarmos sobre as nossas esposas um peso, responsabilidades que não são delas, nós vamos ter os mesmos problemas que nós temos quando a mulher sai para trabalhar indignamente. Quando a mulher usurpa papéis na igreja que não são dela, é catastrófico. É catastrófico. Por quê? Se a mulher está ocupando esse lugar, é porque homens não estão fazendo o seu. E se os homens não estão fazendo o seu, e as mulheres que não podem estão ocupando o lugar, esse castelo vai desmoronar. Eu falei ontem aqui que a gente começa a casa de baixo para cima, e já me deram uma aula sobre arquitetura, a casa de sapê de cima para baixo. Mas isso não pode constituir um princípio de que, porque eu sei, porque eu sou capaz, eu posso. Eu conheço mulheres, meus irmãos, que têm capacidade de preparar um estudo muito grande, muito bom, por sinal. Agora, é porque ela tem facilidade de interpretação, de organizar ideias, ela tem que ensinar a igreja? Né? Então nós precisamos repensar isso. Eu creio que esse assunto já é bem batido aqui na igreja, então não vou me esticar aqui. Alguém tem alguma ponderação quanto aos desafios da mulher na igreja? Alguém abra, por favor, lá em 1 Timóteo 2, 8 a 15. E aqui a gente já caminha para o final. Tu nem para levantar a mão para me dizer, eu nem vi que era 2 horas da tarde já. Estratégia. 1 Timóteo 2, 8 a 15. Alguém leia, por favor, em voz. Tanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação, com bom senso. Pronto. Paulo já está exortando Timóteo aqui acerca disso, e é algo que a gente já conhece. E só para fechar, porque realmente estourou meu tempo, eu quero fechar. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Se você vai contrair um matrimônio, que seja para a glória de Deus. Se você vai engravidar, que seja para a glória de Deus. Se você vai ou precisa trabalhar fora, minha irmã, que isso seja de fato para a glória de Deus. Não permita que isso seja um instrumento de discórdia, tá? Se você vai servir a igreja, que seja para a glória do Senhor. Que o meu pedido é que o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo o entendimento das irmãs, que a cada dia as irmãs encontrem pelo Espírito Santo forças para vencer essas dificuldades, essas atribulações, essas adversidades, e que cada dia as irmãs possam ser mais parecidas com a mulher piedosa que a Bíblia descreve para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz aí para os nossos lares. E desculpa, gente, ter esticado, eu esqueci do horário. Meus irmãos, o Senhor nos abençoe. Tá vendo que eu não demoro? Tá vendo que eu sou rápido? Estratégia. Meus irmãos, o Senhor nos abençoe, a gente traga logo mais à noite, tá certo? Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto, tá bom? Escola Dominical, iremos continuar tratando desse assunto. O Senhor nos abençoe e até logo mais à noite.